Amém. Romanos capítulo 13 diz, tem um subtítulo, da obediência às autoridades. Vamos ver. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém. Antes de nós seguirmos, você pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos seguir, queremos lembrar quem é o autor ou o escritor de Romanos é Paulo, tão conhecido apóstolo Paulo. E nós já vimos, já somos capazes de apostar a vida, que a igreja não se fundamenta em homem algum a não ser o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Quando em Mateus 16, Jesus diz que ia fundar a sua igreja, o que ele usou como pedra de fundamento? Uma revelação que veio do alto. A igreja é edificada sobre a revelação que vem do alto, em que ele diz para Pedro dá uma declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo e Filho do Deus vivo é coisa lá do céu, amém? Não tem nada a ver com a terra. Cristo e Filho do Deus vivo é aquilo que estava prometido na profecia, no propósito de Deus. Não é fundamento da terra, é fundamento do céu. Então, depois dessa declaração, Jesus diz assim: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, referindo-se à declaração de Pedro, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada sobre uma revelação e também uma rocha. Amém? Uma pedra. E pedra é símbolo de quem? Da palavra, símbolo de Cristo, Jesus, a pedra angular de esquina. Portanto, nós não servimos num reino cujo fundamentos são homens, mas sim o próprio Deus. Por isso que ninguém nos pode deter. Por isso que ninguém até hoje pode sufocar a igreja. Pode matar uma dúzia, 2 dúzias, 500 dúzias. Mas ninguém pode parar a obra de Deus. O fundamento desta obra é revelação. E ninguém pode matar uma revelação. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, o fundamento da igreja não é Pedro, nem Tiago, nem João, nem Estevão, nem Alfeu, nem seja lá quem quer que seja. O fundamento da igreja é Cristo. Tem algum discípulo de Paulo aí? Tem algum discípulo de Pedro aí? Tem algum discípulo de Estevão aí? Tem algum discípulo de Tiago aí? Tem algum discípulo de João aí? Ué, como é que dizem que o fundamento da igreja foi algum homem? Agora, tem algum discípulo de Cristo aí? Então o fundamento da igreja não são homens. É aquela revelação que veio do alto. E que revelação é essa? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não somos discípulos de homens comuns. Nós somos discípulos da revelação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é a quem servimos. Amém? E esse se intitula Senhor e Cristo. Ele disse: vou para o meu Deus e vosso Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai. E o verbo lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o nosso fundamento, a nossa fé não está fundamentada em homens, mas na própria revelação que a divindade trouxe sobre a terra. Por isso estamos de pé. Por isso estamos de pé. E de pé mesmo, não é de pé fisicamente, é de pé mesmo. Desafiando o mal que existe no mundo e desfazendo as obras de Satanás. Por quê? Porque estamos fundamentados em algo sobrenatural. Então, já vimos inclusive, só para deixar bem claro, que o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas o próprio Cristo. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou até antes, quando ele diz,
lá na cruz: Pai, está consumado, está tudo pago, está tudo completado, está tudo encerrado, está consumado, terminei a obra que me deste a fazer, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nada mais poderia surgir que viesse acrescentar ao Evangelho. Amém? Paulo teve milhões de revelações, mas nenhuma para completar o Evangelho. O Evangelho já estava completado. Qualquer coisa que Paulo tenha dito que não tenha fundamento no Evangelho, joga fora no lixo. Amém? Tem que ter esse entendimento. Entendimento raro. Entendimento que começou aqui e sabe-se lá se vai passar adiante. Porque por aí as pessoas estão debruçadas nos seus privilégios. E te garanto uma coisa: Paulo está dando muito privilégio para muita gente aí. Mas Jesus não, ele só age com justiça e integridade. Então as pessoas estão preferindo ser mais discípulo de outra. Aliás, que Paulo está mais famoso que Cristo. Tá ou não tá? Tá. Eu imagino hoje, se botassem assim, se fosse passando pela rua, Paulo e Jesus, e alguém fosse querer entrevistar, não ia entrevistar Jesus, ia entrevistar Paulo. Tivesse que dar liberdade para alguém falar na imprensa hoje, seria Paulo, não seria Cristo. Na verdade, é isso ou não é isso que está acontecendo dentro das igrejas? Paulo não está falando mais do que Cristo dentro das igrejas? Mas nós fomos levantados para acabar com isso. Mostrar que quem reina é Jesus Cristo, não é Paulo. Amém? Quem reina é o Senhor e não os servos desse Senhor. Foi para isso que nós fomos levantados. Se Deus me permitir entrar na palavra que eu separei aqui, eu nem sei o que vai dar, irmão. Por enquanto não chegamos nem perto, nem começamos na introdução do assunto. Mas então Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí eu disse lá, né? Onde estava Paulo quando Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho? Nem tinha se convertido. Eu não sei quantos anos depois Paulo se converte. Quem que Pedro tinha escrito quando Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho? Ou seja, o Evangelho já estava pronto, por isso ele disse: ide e pregai. Se ele não tivesse dado o Evangelho, iam pregar o quê? Sua mente já abriu? A de muita gente ainda não quis abrir por aí, mas a nossa já abriu. E esta rocha que veio do céu revelada, é nela que nós vamos andar. E vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, vamos lá, chegamos. Tem aqui o nosso texto de Romanos capítulo 13, em que o nosso amado irmão Paulo, homem muito útil ao Evangelho, mas nós vimos em Atos 22 que ele cometeu um delito sério, errado. Amém? Nós vimos ao longo da caminhada que Paulo comete os seus erros várias vezes. Nós vemos que Pedro comete seus erros. Nós vemos que João então comete alguns erros que eu acho intolerável. Ele não poderia cometer aqueles erros. Foi uma inocência de João em alguns erros que ele comete, mas detalhes a gente vê aí no nosso estudo no seminário, na teologia, dia após dia. Então, vindo aqui para esta carta de Paulo aos Romanos, quer dizer, ele está escrevendo para a igreja que está localizada em Roma. E em Roma o que mais tinha era gente mandando, era autoridade. Aí Paulo vai e escreve para a igreja dizendo isso: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tá bem, Paulo. É verdade. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. O que é uma autoridade superior para nós? E o que é, na visão de Paulo, uma autoridade superior? Ora, nós sabemos que homem de Deus como ele foi, e disse: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Nós sabemos que ele entendia muito bem que a autoridade superior era a divindade. Ele esteve preso, lembra? Paulo e Silas estiveram presos numa cadeia, não estiveram? Os homens foram lá e prenderam ele. Eles lá meia-noite, louvando e orando, Deus fez um terremoto acontecer na cadeia e eles foram todos livres. Não fugiram porque não quiseram fugir,
mas as cadeias foram abertas. Então Paulo sabia que a autoridade é aquele que está lá em cima, não é quem está aqui embaixo. Ele sabia muito bem disso. Talvez o que Paulo tenha escrito aqui possa até estar sendo mal interpretado, quem sabe até por nós mesmos. Porque por uma turma por aí já vimos que a coisa está muito mal interpretada. Mas vamos seguir aqui. Então Paulo está dizendo autoridades superiores. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existem, foram por ele instituídas. Veja bem, irmão, você acha que todas as autoridades que existem nesse mundo foram instituídas por Deus? Deus instituiria autoridades para zombar e escarnecer do seu próprio nome? Deus instituiria autoridades para colocar símbolos demoníacos na linha amarela? Eu não entendo esse Deus. Não entendo. Eu precisava sentar e conversar com Paulo para ele me explicar um pouquinho do ponto de vista de autoridade dele. Você acha que toda autoridade é instituída por Deus? Se você for na Índia, na China, se você for na Coreia do Norte, você vai ver as autoridades massacrando quem não se curva a eles, pessoas íntegras, só porque não aceitam os seus conceitos. Tivemos aí um caso de um tal de Saddam Hussein, não foi isso? O homem era uma autoridade, era ou não era? Foi Deus que instituiu aquele homem? Se fosse Deus que o tivesse instituído, por que ele caiu tão vergonhosamente? Então não é tudo que é autoridade que é instituída por Deus, não. Aliás, Paulo, que eu só reconheço uma autoridade instituída por Deus, e ela foi comprada com o sangue de Cristo, diz Apocalipse 1,6, e se chama sacerdócio. Só reconheço esta autoridade instituída por Deus, o sacerdócio. Na minha Bíblia não está escrito presidencialismo. Na minha Bíblia não está escrito esse monte de lixo governamental que existe por aí. Na minha Bíblia só existe uma autoridade e ela se chama sacerdócio. Aqui vamos seguir então, no verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu estou em muita paz e harmonia, estou desfrutando da graça, dia a dia tenho ouvido Deus, a palavra tem sido viva e eficaz na minha vida, eu tenho comido do melhor da terra, desfrutado dos frutos gloriosos que essa terra possam dar, tenho visto a glória de Deus de perto, tenho sentido Deus, tenho desafiado o diabo e eu não estou, como Paulo está dizendo aqui, quem resiste às autoridades, e eu resisto às autoridades, eu não estou vendo nenhuma condenação sobre a minha vida. Continuo desafiando as autoridades. Eles dizem não prega, eu digo prega. Eles dizem cala, eu digo não calo, falarei até o fim. Eles dizem é proibido, eu transgrido as leis deles. Porque para mim só existe uma lei. Só reconheço uma lei. Então, Paulo está dizendo, olha, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. Jamais. Quem resiste às autoridades levantadas por Deus, esses sim resistem à ordenação de Deus. Mas quem resiste às autoridades lá, eu nunca vi Deus botar ninguém no Congresso, nunca vi Deus eleger ninguém através de voto popular. O meu Deus, quando escolhe alguém, ele se manifesta a esse alguém e diz, levanta-te, Josué, dispõe-te e faz o povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Eu nunca vi Deus dizendo, nação de Israel, se reúna aí, que tem candidato para vocês votarem. Não, meu Deus diz assim, eu quero aquele. Isso sim é autoridade levantada por Deus. E quem se levanta contra, cai. Há muitos conceitos por aí, irmão. Toma cuidado. O conselho desse ministério é examinar a Escritura e clamar na intimidade do quarto até ouvir Deus. Porque tem coisa por aí que parece, mas não é.
E aqui está dizendo, aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Verso 3, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ah, Paulo, que mundo você vive? Que mundo esse Paulo estava vivendo quando ele disse isso? Ele esqueceu que ele era o cidadão mais íntegro sobre a face da terra, e as autoridades quiseram, botar a cabeça dele numa bandeja. Como é que ele diz? Faze o bem e terás louvor das autoridades. Ele fez o bem. Antes ele era perseguidor, assassino, e ele diz que ele era um abortivo. Depois ele se tornou o cidadão mais íntegro, um exemplo de vida, e botaram a cabeça dele na guilhotina. Como é que esse papo de faze o bem e terás louvor das autoridades, se ele não teve? Como é que faze o bem e terás louvor das autoridades, se João Batista não teve? Como é que faze o bem e terás louvor das autoridades, se Pedro, Tiago, João, Estevão não tiveram? Como é que faze o bem e terás louvor das autoridades, se Jesus Cristo não teve? Abre entendimento. É tempo de guerra e não de paz, irmão. Aleluia. Nós não fomos chamados para andar no curso do mundo. Fomos chamados para mudar a história do cristianismo. Aleluia. E eu falo isso, mas eu sei que nem todos compreendem isso. Deixa a tua mente ser liberta, meu irmão. Nós fomos chamados para mudar o curso do cristianismo. Nós fomos chamados para mudar a história da igreja. Nós fomos chamados para mostrar que ainda tem 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. É para isso que nós fomos chamados. E aqui ele diz, faz o bem. E aí tu terá louvor da autoridade. Mentira, irmão. Isso aqui não é verdade não, hein? Tu mesmo fazendo o bem é aquilo que Deus te manda fazer, amém? Porque está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quem escreve isso é o próprio Paulo. Parece que ele vive um eletrocardiograma às vezes. Está lá em cima e está cá embaixo. A vontade de Deus, biblicamente, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus é o que Ele te manda fazer, não o que você pensa que vai fazer para Ele. Você não pode escolher o que fazer. É Ele que tem que te ditar a ordem do que fazer. Então, tantos fizeram bem, como já citamos, outras multidões fizeram bem, e olha, a Coreia do Norte está assassinando crentes, tacando fogo na casa de cristãos todo dia, matando pais na frente dos filhos, matando filhos na frente dos pais. Cuba está perseguindo a igreja. Quem? Os que andam de arma na mão? Não, cristão não precisa disso. Os que assaltam casas e estupram são pedófilos? Não, isso não faz parte do conceito da igreja de Jesus Cristo. Mas os cristãos estão sendo trucidados na perseguição mundial. Acesse você o site Portas Abertas que você vai ver. E eles estão sendo perseguidos sobre qual acusação? Se tornaram cristãos. Não é porque são assassinos, mentirosos, enganadores, ou que não pagam impostos. Portanto, meu irmão, faze o bem sim, mas não espere louvor das autoridades. Aqui diz, verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ora, vingador para castigar o que pratica o mal. Ele foi castigado duramente. Ele não disse, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele disse que sofreu 4 quarentenas de açoites menos uma. Ou seja, ao invés de 40, ele levou 39 chicotadas.
Acreditava que se o homem levasse 40 chicotadas, ele morreria, mas 39 ele continuaria vivo. Então, ele não passou por tudo isso. Cadeias, prisões, foi agredido. Entende? Como é que ele diz aqui? Que as autoridades só punem quem faz o mal. Não. As autoridades da terra punem quem faz o mal perante os seus olhos e as suas concepções. Ou seja, pregar Cristo e o amor de Cristo é crime. Você é um criminoso. Você é um criminoso, meu irmão. Você é um marginal. Isto que mostra a história do cristianismo. Quem quer andar na integridade, na verdade, quem quer realmente desfazer as obras do diabo, esses são considerados marginais perante os olhos da sociedade. Imagina, o diabo está por aí disfarçado nos terreiros de macumba, disfarçado no catolicismo, escondido no teosofismo, escondido atrás de várias religiões. Aí aparece você pregando. As autoridades que fazem parte desse sistema, que está tudo aí, dando seus bois nos terreiros para ganhar a eleição, né? Fazendo pactos com o diabo para matar alguém, para tomar um lugar, para entrar no lugar, para ganhar a eleição dia após dia. Eles vão achar que você é um camarada bom, um santinho. Pregou a Cristo, meu irmão, é pena capital. Só não te matam enquanto não chegar a tua hora. Depois que chegar, Deus te entrega na mão deles para eles fazer o que quiser. Aqui, seguindo, diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Ora, temor da punição? Se sujeitar a uma autoridade por temor à punição? Ele deveria ter passado mais tempo com o apóstolo Pedro. Ele deveria ter conhecido a experiência de Pedro diante das autoridades. Cala a boca! Não fala nesse Jesus aqui! Vocês querem lançar o sangue deles sobre nós? Vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina? Espera aí. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Paulo deveria ter conhecido esse lado de Pedro, né? Porque ele aqui está dizendo que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição. Não, nós não temos medo de nada, nem de punição nenhuma. Não foi ele mesmo que disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Como é que eu tenho medo de que alguém vá me punir? Eu tenho um caminho para seguir, meu irmão. Quem for mais fraco que eu, saia do meu caminho. Quem for forte, me mate, porque eu não vou me desviar. Eu tenho um caminho para seguir. Quem for fraco, sai da minha frente. Quem for forte, me mata. Senão eu vou adiante. Aqui ele diz, verso 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Bem, pagar tributo é claro. Jesus falou, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não deixa, não é César em primeiro lugar, amém? Em primeiro lugar é Deus. Deus te dará condições, se cabe tributo, Ele te dará condições para pagar os tributos que forem. Se tem um povo que não é caloteiro e não anda por aí roubando, esse povo é o servo do Deus vivo. Esse é o servo do Deus vivo. Agora, tributo, nós pagamos e pagamos mesmo. E ele diz aqui que pagar porque são ministros de Deus. Não, não são ministros de Deus. Pagar tributo nós pagamos, mas ministros de Deus eles não são. Por que que não são? Não são. Não são. Lembra do CPMF? Quanta mentira! Até hoje ninguém deu explicação do dinheiro. Milhões roubados, milhões desviados, milhões roubados meu e teu. Todos nós que tínhamos um cheque para descontar, todos nós que tínhamos uma conta para receber um salário, todos nós que tínhamos uma caderneta de poupança lá com as nossas economias, foi dinheiro roubado meu e seu. Quem me rouba não serve o Deus vivo. Quem serve Deus vivo não é ladrão.
Portanto, eles podem ser sim, seja lá o que for, eles estão ministrando sim, mas ministros de Deus não. Deus não tem ladrão a seu serviço. Pode ter ex-ladrão, mas ladrão não. Né? Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro o absurdo, esse é o único estado que tem um negócio chamado taxa de vistoria. Quanto mais eles querem roubar, mais imposto eles criam, são uma vergonha. Os nossos governos pensam que nós temos o tempo deles, de estar agendando o carro para levar em vistoria. Eles, porque não precisam cuidar de família, nem de filho, nem de nada para fazer, eles acham que nós temos o mesmo tempo que eles. Todo ano e levar um carro na vistoria. Por quê? Porque a lei favorece a eles. São milhares e milhares de veículos onde eles roubam absurdamente 40 e tantos reais das pessoas só para tu chegar com o teu carro lá e alguém olhar para o teu carro. Isso é roubo. O meu Deus não chama homens desse tipo, ladrões. Eles podem ser ministros, seja lá do que for. Do meu Deus, não. E se fôssemos falar dos pedágios, fomos daqui ali na Barra, tu paga pedágio para ir e paga pedágio para voltar. R$ 7,30 de pedágio, milhares e milhares de carros indo e voltando. O meu Deus não institui ladrão na sua administração. Isso é roubo. Isso é pilantragem, sem vergonhice, mercenarismo. O meu Deus diz, bem-aventurada coisa, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esses ministros que estão por aí só exploram. Para uma pessoa conseguir um vidro de remédio, está aí nos jornais e na televisão, tem que entrar na justiça. E dependendo da morosidade da justiça, o camarada morre pela falta de um remédio. É verdade ou é mentira? Vivemos no mesmo mundo ou não? Então, meu irmão, as autoridades que estão lá fora não fazem parte do reino que governa aqui dentro. Doa em quem doer. E o que eu quero é tacar fogo. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que eu fui chamado. Se Deus não encontrar outro semelhante a mim, que ele me dê 500 anos de vida, mas comigo ele pode contar. Então aqui diz... São ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. É o serviço que eles põem no bolso todo dia, né? Aí no verso 7 diz, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ora, isso aí nós fazemos até de olho fechado. Nós respeitamos todo mundo, os seres humanos. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso aí nós fazemos, respeitamos. Não respeitamos a ignorância religiosa de ninguém. Meu irmão, respeite as pessoas, mas não respeite a religião delas. Aquilo que é obra do diabo, é obra do diabo, e você se levantou para denunciar e desfazer as obras do diabo. Respeite o ser humano, não a ignorância dele. Leve a verdade para ele. Você não vive orando para que Deus te dê a língua como pena de um destro escritor? Não é para ficar calado diante da ignorância, é para semear a verdade, para falar a verdade. Então, pagai a todos o que lhes é devido. Jesus falou, hipócritas, por que me tentais? De quem é essa esfinge aí nessa moeda? Ah, é de César. Então, seus hipócritas, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. E aqui diz, quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Está aqui a visão de Paulo. Aqui eu acho que não tem nenhum problema. Nós honramos a todo mundo, nós respeitamos a todo mundo, nós pagamos impostos, mesmo essa conta de luz absurda aumentando 10%. Que vergonha! Que absurdo! Você tem ideia do que é uma conta de luz aumentar em 10%? Para uma população dessa de milhares e milhares e milhares de pessoas, você tem ideia do que é aumentar uma conta de luz 10%? O meu Deus não institui gente com esse caráter.
O meu Deus não institui gente que o mês inteiro, o ano inteiro vai arrecadando. Quando a pessoa cai desempregada, o pateta vai lá e sobe no poste e corta a luz daquela pessoa, sem nem procurar saber o quanto ele necessita daquele benefício. É assim que o nosso Deus age? O nosso Deus manda alguém subir no poste para cortar uma luz, sem perguntar por que aquela pessoa não pode pagar a sua luz? Às vezes tem um filho passando fome dentro de casa, e o camarada vai lá e sobe no poste para cortar a luz do outro. Isso não é ordenado pelo meu Deus. O meu Deus, primeiramente, ele se preocupa com a necessidade de um ser humano. O meu Deus, quando você não tem recurso, ele te dá um recurso. Ele te dá, ele te tira da lama, ele te tira do pó, ele põe os teus pés sobre uma rocha e te dá um novo cântico. Ele te ergue, ele não ajuda a te matar, a te abater. A menos que seja rebelde, mas não é o caso. Então, meu irmão, aqui, esta visão de Paulo, capítulo 13 de Romanos, isto é apenas para ser distribuído aos pastores hipócritas, vendidos e degenerados. Esta mensagem é para isso, né? Se por acaso a etiqueta do CD sair, meu nome é Tupirani. Moro na rua Mariano Procópio, número 35. O telefone é 25160427. Se eles tiverem dificuldade de identificar o CD, eles ouvindo a mensagem, estou esperando por eles. Então aqui, Paulo, se ele disse, seja lá o que for, já comecei a mensagem provando que eu não tenho que seguir Paulo. E além do mais, o que Paulo diz aqui não concorda com a filosofia que eu tenho de Jesus Cristo e do Espírito Santo e da sua palavra. A igreja é fundamentada em Cristo, é fundada na revelação. O que os apóstolos disseram, vamos examinar, mas o que Cristo disse, vamos acatar. É assim que funciona. Quem me libertou do pecado não foi Paulo, foi Cristo. Quem me dá autoridade sobre o diabo não é Pedro, é Cristo. Quem me faz vencer as enfermidades não é Estevão, não é Paulo, não é Tiago, não é João, não é Alfeu, não é Bartolomeu, é Cristo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo e não abro mão desse discipulado. E se ele me der graça em me abrir as portas, os pastores falidos e caídos terão muito para coçar a cabeça. Porque eles vão ver que Deus não pode contar com muita gente, mas ele também não precisa de multidão. Deus levantou um novo povo para valorizar a sua palavra. Aleluia. E este povo se chama Geração Jesus Cristo. Uma geração de valentes confiado na palavra de Cristo Jesus. Foi para isso que ele nos chamou, para colocar as coisas nos eixos. Reorganizar a sua igreja, meu irmão. E o que Deus está fazendo está sendo impressionante. Não tem ninguém que possa resistir à palavra que Deus nos tem dado, mesmo que demore 15 segundos. E até aqui nos ajudou o Senhor.